Olá pessoal, tudo tranquilo com vocês, tudo certo? Pessoal, hoje eu vim falar sobre um assunto que é bastante corriqueiro, né? Aqui nas redes sociais, como também aqui no próprio YouTube, a qual é um assunto que eu já tenho falado aqui também, mas hoje eu gostaria de trazer, né, mais uma narrativa dentro de uma perspectiva histórica e arqueológica, mais uma vez se tratando sobre a verdadeira origem de Israel, tá? Porque muitas pessoas a gente se encontra, se bate aí nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, no WhatsApp, em grupos, onde as pessoas muitas das vezes eles querem colocar em afirmar muitas das vezes, em dizer e afirmarem de que Israel se originou através de alguns grupos, né? Ou melhor dizendo, Israel era o Chassu, por exemplo, Israel era o Zapiru e assim por diante. E hoje, pelas pesquisas mais recentes, nós sabemos que não é bem assim, tá? Então eu vou trazer aqui em ligeiros momentos sobre essa questão, pegando ali da Era do Bronze, final da Era do Bronze, século XII, antes da Era Comum, e falando um pouco também como se originou o povo de Israel, tá bom? Em síntese, pessoal, o que acontece? Vamos retroceder alguns anos atrás, alguns séculos, melhor dizendo. Ah, vamos nos colocar ali na Era do Bronze, no século XII, tá bom? No século XII, antes da Era Comum, houve uma grande infiltração de povos vindo de fora, se infiltrando ali dentro de Canaã, aonde se houve várias batalhas, várias pelejas de um povo conhecido como os povos do mar, na Era do Bronze, século XII. Então, o que acontece? Grandes cidades-estados, como Garite, os hititas, os povos dali do Mediterrâneo, o Egito, né? Os hititas não conseguiram bater de frente contra os povos do mar, eles foram totalmente destruídos. O Garite, que era uma grande cidade na época, uma grande região metropolitana naquele período, na Era do Bronze, no século XII, também foi destruído pelos povos do mar. A arqueologia ela mostra que o rei da cidade pediu ajuda a outro rei vizinho, que era seu aliado, e as tropas estavam lá, mas quando eles vieram atender o pedido, já não dava mais tempo. Eles foram totalmente derrotados e aniquilados pelos povos do mar. O Garite ruiu. E muitos outros povos daquela região, grandes civilizações, vieram ao colapso. Tem um livro do arqueólogo, o Eric Klein, ele vai mencionar no seu livro, 1177, onde mostra o colapso da grande civilização da Era do Bronze, né? Então, houve várias batalhas. Os povos do mar vinham, destruíam as cidades-estado, vinham, tocavam fogo, saqueavam, roubavam, etc. Aí vem a pergunta: o que é que Israel tem a ver com isso? Muita coisa. Porque aqui nesse período que Israel ainda era uma tribo nômade, é nesse período que Israel ele vai ser mencionado em uma estela, onde foi achada uma estela pelos arqueólogos. A arqueologia menciona a estela de Merneptah, que foi achada ali no século XII, antes da Era Comum, onde o faraó Merneptah menciona que Israel foi extinto e sua semente não existe mais. Então, dentro da pesquisa histórica, arqueológica, é no século XII, pela estela de Merneptah, onde será mencionado pela primeira vez Israel. Agora vem a questão. Esse Israel da Era do Bronze no século XII, que é mencionado pela estela de Merneptah, era uma nação, vamos assim dizer? Eles eram uma grande monarquia? Não. Obviamente, Israel era uma tribo local, seminômade, que ainda estava perambulando ali pelas cercanias, né? Pelas estepes de Canaã, uma hora nas terras altas, outra hora nas terras baixas, outras horas no Vale Central e assim por diante.
porque eles sempre estavam procurando locais para sobreviver. Eles criavam gado miúdo, viviam da pecuária e também da agricultura. Então, esse povo chamado de Israel ainda era um povo seminômade. Já tinha este nome étnico, porque a Estela de Mernerta vai mencionar Israel, isso a arqueologia menciona, e vários outros egiptólogos, que ali o nome de fato é Israel na Estela. Tem Isriar, mas egiptólogos renomados, como Hoffman já mencionou, que ali eles não mencionavam a palavra o El no final, mas sim Isriar, é assim que os egípcios mencionavam na época. Enfim, de fato, é a primeira menção pela pesquisa de um povo chamado Israel. Então é aqui que começa, pessoal. Nesse colapso da civilização da Era do Bronze, quando Israel também estava inserido ali no interstício de Canaã, é aí que eles vão totalmente começar agora a ter uma saída dali do interstício de Canaã e começar a migrar mais para uma região mais estabelecida nas terras altas, nos altiplanos centrais, que o próprio Israel Finkelstein vai mencionar, e a nova Canaã, porque não foi só Israel que migrou para as terras altas, não foi só Israel que migrou, né, procurando novos pastos, novo abrigo, descanso, porque lá embaixo em Canaã, nas terras baixas, estava o caos, cidades sendo destruídas, pessoas sendo mortas, a fome batendo na porta, porque houve um grande período de seca nesse período, terremotos também, invasão externa dos povos do mar, motim interno, então enfim, estava um caos Canaã nesse período, na Era do Bronze, no século XII. Então não só Israel começou a migrar para as terras altas procurando um alívio, não só físico, mas também no sentido de procurar mais uma sobrevivência melhor, procurando pastos para os animais, para os gados miúdos, cabras e ovelhas, mas também para ter mais uma sedentarização, né? Se estabelecer mais em algo fixo. Então, quando isso ocorreu? Então, na Era do Bronze, no século XII, quando houve essas grandes batalhas, essas grandes migrações, e vários agrupamentos começaram a migrar para as terras altas. E a arqueologia demonstra que houve sim um grande aumento de vários sítios arqueológicos nesse período, na Era do Ferro I, ali no século X antes de Cristo. Ou seja, é aqui que Israel começa a estabelecer. Século X, né? As migrações ocorreram desde o período do Bronze Médio e do Bronze Tardio, e também no século XII e século XI. É aqui que Israel começa a estabelecer, né? Já no início da Era do Ferro I, final do século XI, século X, que Israel começa agora a estabelecer raiz nas terras altas, ali naquela região de Gileade, a Transjordânia, que hoje é conhecida como a Transjordânia. Mas na antiguidade, onde ficava na época o templo de Betel, né, na Transjordânia e Cisjordânia. Então, o que acontece? Aí vem a pergunta. Israel era formado de grupos distintos na sua origem? Bem, possivelmente sim. Israel ele pode ter agarinhado povos de outras nações, povos ou grupos, clãs de outras regiões. O Chassu, é possível que o Chassu ou alguns deles possam ter se filtrado dentro do grupo chamado de Israel? Possivelmente. Alguns deles poderiam ter se infiltrado junto com o povo de Israel. Mas isso não significa que o Chassu é Israel. O Chassu era um grupo, e também era um grupo nômade, semi-nômade, bárbaro guerreiro também, e perambulava ali já no sul de Canaã, ali em Edom, naquela região ali desértica, ali na Arábia, que hoje é Arábia, né? Ali em Sidom, entre os amalequitas e os edomitas, uma hora estava na região do Egito, trabalhava, prestava serviços prestados e pago também para os egípcios. Isso está até em um documento egípcio, o papiro de Atrahasis I, onde vai mencionar que os egípcios, né, ou faraó, expulsam eles, né, deixam ele passar para outras regiões, porque era um grupo, era um bando de povos que é em grande número. Então, o Chassu, eles sim era um grupo que também prestava serviço também ali no Egito, isso era comum.
E eles viviam perambulando entre Canaã, o norte, o sul, o leste e o oeste. Uma hora estava no Egito, outra hora em Canaã. Então era um grupo nômade. E Chassu não era Israel, tá, pessoal? As pessoas confundem. Mas é possível que alguns desses grupos, né, ou alguns deles, possam ter se infiltrado entre o povo de Israel e permanecido e formado depois também o povo de Israel, sim. Isso pode ter acontecido não só com Chassu, mas com Zapiru também, que era um grupo distinto. O Chassu não era, o Zapiru não era um grupo étnico, porque a palavra Apiru ela significa um povo que vivia à margem da sociedade, entendeu? Qualquer uma pessoa poderia ser um apiru. Era tipo um cangaceiro que hoje é conhecido no Nordeste. Uma pessoa que não batia, que não concordava com as leis, né? E com as exigências do Estado e virava tipo um mercenário, né? Um bandoleiro ou um cangaceiro. Era assim que era na antiguidade os apiru. Pessoas que não se conformavam com o sistema e se infiltrava nesses apiru, no grupo, nesses grupos chamados apiru. É parecido com aquele grupo de Davi, ali quando Davi se refugia na caverna de Adulão, fugindo de Saul, onde 400 homens endividados, com depressão, com vários outros tipos de problemas, devendo e etc., se refugiava, né, se isolava da sociedade, eram fugitivos, prestava serviço prestado também, etc. Roubava, saqueava e etc. Isso era a vida de um apiru. Qualquer um poderia se infiltrar entre os apiru desse bando, e esse bando que não concordava contra o sistema da época era chamado de apiru. Enfim, então os apiru também, possivelmente, esse grupo, que o nome apiru não é um nome étnico, o Chassu é um nome étnico, Israel é um nome étnico, mas os apiru não. O apiru era qualquer um que se infiltrava nesse bandoleiro de cangaceiro, vamos assim dizer. Pessoas que eram mercenários que agiam por conta própria contra o poder legislativo da época, tá bom? E os apiru também poderiam, ou alguns deles, ter infiltrado com o povo de Israel, também é possível. Então, resumindo, Israel sim, ele pode ter na sua origem juntado vários grupos distintos de étnico também, mas Israel é Israel. Tá? O Chassu é um povo, o Zapiru é outra coisa, Israel é um nome étnico e possivelmente, como falei, pode ter sim garinhado outros povos ou outras pessoas de outras nacionalidades, de outros grupos étnicos e ter se infiltrado com Israel. Então é isso. Israel, na sua origem, eles começaram a desenvolver uma entidade política territorial mais estabelecida ali nas Terras Altas, na Era do Ferro I, ou seja, no século X, e na primeira metade do século X para o século IX aproximadamente, Israel tornou-se uma grande potência ali em Canaã, com o reinado de Onri e também com o reinado de Acabe e depois de Jeroboão II. Então, em síntese, pessoal, Israel, sim, era um grupo cananeu. Israel é cananeu. Isso está no livro do Israel Frankenstein, a Bíblia Desenterrada, na página 122, se eu me recordo bem agora, onde ele vai dizer que, ironia das ironias, Israel é cananeu. Então, na sua origem, um grupo de cananeus tornou-se um nome a um grupo étnico chamado de Israel. Compreende? Então, é como se dizer que os índios, né? Todos eles são índios. Mas um grupo dos índios tornaram-se um grupo distinto, étnico, separado daquele grupo de origem. É basicamente isso. Israel é cananeu e um agrupamento e um povo específico cananeu colocaram um nome étnico para si, chamado de Israel. Israel adorava o deus principal de Canaã, El, porque o nome está intrínseco no seu nome, Israel. Depois que Israel começa agora a adorar Javé, através de acordos diplomáticos e dinásticos também. Mas isso só vai acontecer em outro momento. Israel, em um certo período, também começa a adorar Javé, depois torna Javé o deus principal, mas sem adorar ou sem prestar culto também a outra divindade. Israel era politeísta,
depois tornou-se monolátrico, né? Aí no pós-cativeiro babilônico, e depois torna-se monoteísta. Mas isso já é uma outra questão, já é um outro assunto para outro vídeo, tá bom? Então é isso que eu queria dizer para vocês. Israel é cananeu. Israel tornou-se um grupo étnico para se separar dos cananeus das terras baixas. Israel não é o Chassu na sua origem, também não são os Apiru, né? Então, em síntese, é isso. Eles se tornaram um grupo étnico que também pegou vários acordos dinásticos ali, e também diplomáticos, de casamento, de parentesco, alianças com outros grupos externos e étnicos de outras regiões. Então, esses grupos também se infiltrou com Israel, possivelmente. Mas Israel é Israel, logo não são esses outros grupos a qual mencionei, tá bom? Então, tudo isso que eu falei, você pode pesquisar no livro do Israel Finkelstein, A Bíblia Desenterrada. O outro livro dele, que fez com Thomas Homer, mais recente, 2022, As Origens da Torá, Israel Finkelstein e Thomas Homer. Mário Liverani, História Antiga de Israel. O outro livro também do José de Macaef, né? Uma leitura crítica da Bíblia e Arqueologia. Enfim, então vocês podem dar aí uma pesquisada e vocês vão encontrar todas essas informações, tá bom? Então era esse o vídeo de hoje. Forte abraço, sucesso, tamo junto. Até a próxima.